Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana falamos sobre mente, cérebro e educação. Afinal, qual é a ligação entre estes três domínios? Partimos do ensaio agora publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, da autoria de Joana Rato, investigadora do Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica. A sua especialidade é neuropsicologia. Ela tem olhado para a ligação entre as neurociências e a educação. Para esta conversa chamamos também Jorge Almeida, professor da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, Joana Rato e Jorge Almeida. Gostava de receber-vos aqui a falar sobre a mente, cérebro e educação, este livro agora editado. Joana, autora do livro, comece por si. Logo no início, retoma um dos temas que até que ciclicamente temos vindo aqui a debater, que é a questão dos neuromitos. Já não é a primeira vez que falamos sobre esta questão dos neuromitos. Talvez seja melhor explicar o que são neuromitos para distinguir de outras realidades. O que é que falamos quando falamos de neuromitos? Bem, olá, viva, muito obrigada pelo convite. Começamos por dizer que o neuromitos é também uma utilização de um prefixo neuro, mas de mitos que existe em qualquer assunto. São ideias feitas sobre o cérebro? São ideias falsas. São crenças sobre o cérebro que não têm verificação de dados, não é? Por isso não quer dizer que daqui a uns anos, se calhar, possamos falar destes fenómenos e que, se calhar, com a evolução ou com a atualização da ciência, já podemos ter factos que possamos, então, olhar de outra forma. Mas até à data não há essa confirmação, por isso... Dê-nos um ou dois exemplos, para as pessoas perceberem. Eu vou começar até tendo em conta aquilo que quis destacar neste ensaio, que é que a mim tem-me inquietado um pouco, porque já é longo, ou seja, já há muito tempo que se fala dele, mas que ainda assim está quase que cristalizado nas escolas, e isto é que me faz alguma confusão, que tem a ver com os estilos de aprendizagem preferenciais. O termo técnico em inglês é Learning Styles, e então é uma visão um bocadinho romântica daquilo que são as vias de entrada no cérebro, e considerando que cada um de nós teria então um estilo preferencial, ou seja, o mais auditivo ou mais visual, que não quer dizer que isso não aconteça. Aliás, há um trabalho que não é criticável do ponto de vista científico, em que foi ver jovens universitários, nomeadamente aquilo que era o estudo autónomo, e que considerou que, sim senhor, cada um podia ter uma preferência. Uns gostavam de fazer esquemas, outros gostavam até de ouvir audiobooks, etc. Mas isso é diferente. Nós consideramos aquilo que nós podemos tender a preferir trabalhar a informação, de considerarmos que podemos ensinar através desses estilos. Pior, que conseguimos identificá-los, de acordo com aquilo que é proposto. O modelo propõe um inquérito que tem fragilidades metodológicas, e o que está a acontecer é que os professores entendem que, como até é apresentado como baseado no cérebro, não é? Precisamente por esta questão das vias de entrada da informação, consideram então que, aplicando aquele inquérito, podem saber qual é o estilo preferencial e então mudar os materiais, a forma de ensinar de acordo com esse estilo. O estilo preferencial daqueles alunos? Dos alunos, sim. Podia então, aliás, aqui há tempos as escolas inglesas até tinham crachás, que é a partir da identificação desse estilo preferencial, então o aluno usava um crachá, uma orelha, se era auditivo, uma mão, se era sinestésico, ou o olho, se era visual, e a partir daí os professores então modificavam os materiais e ensinavam de acordo com esse estilo. Até à data, do ponto de vista científico, não há qualquer estudo que comprove. Aliás, até há estudos, e este até é de 2020, que também faço referência no livro, que dizem até que quando foram tentar perceber, efetivamente, utilizando até uma medida um pouco mais robusta de identificar estes ditos estilos, que mais de 60% não era possível. Isto é alunos do 5º ano, atenção. Não era possível identificar um estilo. Porque são crianças em desenvolvimento, não é? É difícil de nós estarmos a considerar que... Isso independentemente da individualidade da criança, ou seja, sim, do aluno. Isto às vezes até se confunde, que é isto que eu acho que é aqui bom esclarecer, porque as pessoas até acham que estão a fazer diferenciação pedagógica, não é? Considerado, ok, então se é um estilo diferente, vou mudar, mas a diferenciação pedagógica não pode ser por base neste tipo de propostas teóricas que não têm fundamento científico. E é aqui que eu acho que depois se confunde um pouco. Ok, então afinal eu pensava que estava a fazer diferenciação pedagógica e afinal estou a utilizar algo
que em benefício do aluno vai ter muito pouco. Este livro é centrado em mente, cérebro e educação, portanto a questão da educação é importante, a questão do ensino também. Jorge Almeida, entra aqui na conversa para lhe perguntar como é que vê a expansão dos neuromitos? Porquê é que isto acontece? É por iliteracia científica da sociedade, dos próprios professores? Como é que encara este problema? Bem, muito obrigado pelo convite. E isto é uma questão importante e é uma questão que eu gostava de falar. A questão dos neuromitos, a Joana já falou sobre eles. Como qualquer mito, normalmente têm por detrás dados que o fazem surgir. Por exemplo, esta questão dos estilos de aprendizagem tem aqui uma relação, talvez, com investigações que foram feitas na neurociência, na psicologia cognitiva, sobre diferentes modos como nós, por exemplo, imaginamos ou conseguimos ver mentalmente certas coisas. Por exemplo, se eu lhe perguntar como é que você vai do Caixo de Dré para o Rossio, alguns de nós, quando pensam nesta questão, vão pensar visualmente, muito visualmente. E outros vão pensar de uma forma quase escrita, de uma forma proposicional. Eu viro aqui à esquerda, depois viro à direita, depois chego... Isto são dados reais, isto existe. Isso são dados da neurociência, dados da psicologia. Só que depois são extrapolados para além do que eles foram feitos, do que eles foram testados, não é? E isso leva à sua questão, à questão da literacia científica, que é uma questão que eu acho que é essencial. Agora, eu não ponho o problema nos professores, porque isso para mim já é muito ajusante, é muito depois de onde devia ser feito. O problema está a montante. O problema está nas próprias faculdades de psicologia, está nas faculdades de Ciências de Educação, nos institutos de educação, onde isto não existe, onde não há investigação básica nos aspectos da cognição e da neurociência. Eu, por exemplo, estou na faculdade de Psicologia, é verdade, e sou doutorado em Psicologia, mas sou dos muito poucos que trabalham em neurociência e cognição. A maior parte dos investigadores nas faculdades portuguesas de Psicologia trabalham em aspectos da psicologia aplicada só. Não é? E falta esta primeira vertente, esta primeira parte de trabalhar sobre os conceitos, sobre como é que isto funciona, sobre como é que a mente funciona. Depois, como é que nós podemos pegar estes conceitos e passá-los para uma parte mais aplicada e só depois a aplicação. Infelizmente, em Portugal não fazemos isso. Portanto, sim, falta aqui a literacia científica, mas não é só na sociedade. É nas próprias faculdades de Psicologia e nas escolas de educação que é necessário isso. Depois, claro, a própria sociedade ganharia com uma abertura maior para a ciência. E atenção, já agora é muito importante, o problema não é só da sociedade, é nosso também, nosso de investigadores. Porque nós raramente fazemos a passagem do nosso conhecimento para a sociedade. Portanto, é um desafio de comunicação, claro. É isso também? Também é um desafio de comunicação, sim. Note que nós nunca somos treinados nisso. Nós, investigadores, nós, professores, não somos treinados nisso. E devíamos ser. Eu tento que isso faça parte central daquilo que é o que eu faço no dia-a-dia. Comunicação também, comunicação para a sociedade. Mas realmente não é fácil, porque nós não somos treinados a isso. Portanto, a culpa não é só dos outros. A culpa também é nossa de investigadores que não passam essa informação. Atenção. Agora, para ficar claro outra vez, o problema está a montante. O problema está nas próprias faculdades, nos próprios investigadores que fazem, que atuam no campo, mas que não têm uma ligação com aquilo que é a psicologia e a neurociência básica. Joana Rato, o que é que tem a ver com a questão do cérebro, o debate sobre, por exemplo, se a aprendizagem deve ser feita pela descoberta ou por um ensino estruturado? Bom, essa é uma discussão polémica. Devo dizer que, por um lado, eu acho encantador, não é, esta questão do descobrirmos e sabemos que se estamos a descobrir, estamos a trabalhar a curiosidade e vamos à procura, e isso é certo. O pior é que tem que haver aqui uma relação também com o próprio nível de desenvolvimento, porque se não houver aqui um determinado nível de conhecimento prévio, quem está a explorar não sabe exatamente o que explorar. E por isso depois não atinge o verdadeiro resultado da aprendizagem. E este é o ponto de discussão. Ninguém está a desvalorizar a questão da descoberta. Temos é que perceber que há alturas que elas efetivamente podem ser feitas, mas que se calhar tem que se acompanhar muito bem. Ou seja, esta gestão, ou o educador que está a acompanhar a criança que está a aprender,
tem que ter este conhecimento do que ela é capaz de fazer para saber se aquela aprendizagem por descoberta vai ter o efeito pretendido ou não. Então esse tipo de aprendizagem requer ainda mais, torna urgente mesmo a tal literacia de que estávamos aqui a falar. Exatamente, ainda mais por aí. Sendo que, do ponto de vista científico, isto ainda não está... consolidado? Não, nem sequer há muito esta possibilidade de também estudar um pouco até estas abordagens agora do chamado, que é o nome que se tem dito, não é? Não é o nome que eu utilizo, quer dizer, utilizo porque é o que vejo que se utiliza, que é o chamado ensino alternativo, em que aí sim tenta pôr, não é, a aprendizagem sobre o aluno, se o aluno é que decide, o aluno é que procura. Está a incluir os métodos da escola moderna? Exatamente, sim. Sendo que aí, ainda assim, há até várias, depois dentro aí há as várias abordagens, digamos assim. Depois há o chamado totalmente unschooling, não é? Que nem o sequer... unschooling é outra coisa, não é? É no fundo um ensino doméstico, é isso? Doméstico, ou sem qualquer tipo de escolarização. Que está a aumentar, não está? É essa a questão, que as pessoas, estando desencantadas com aquilo que encontram nas escolas, estão a colocar então mais os filhos sobre o abrigo do ensino doméstico, que depois são capazes, se calhar, até incluí-las em comunidades de aprendizagens, e essas sim começam a aumentar. Mas só dizer, do ponto de vista científico, se calhar aquela que tem sido mais estudada ainda é o Montessori, que ainda apresenta alguns dados, mas que ainda são pouco conclusivos para nós considerarmos então nesta discussão qual é a melhor opção. O que nós percebemos sim é que todo este trabalho tem que estar relacionado com o nível de desenvolvimento da criança. E aí também no livro demos alguns exemplos, porque crianças que às vezes são expostas a determinadas situações, o objetivo do educador pode ser mas elas ainda não têm maturidade para chegar a esse objetivo. Por isso precisam de ser muito guiadas para elas chegarem então àquilo que é preciso aprender, porque senão distraem-se com outras coisas. E causa ruído a toda esta discussão misturar uma discussão um pouquinho mais ajusante, talvez nos anos mais finais do ensino básico, relacionados com o rendimento escolar das crianças conforme o método que estão a ter acesso? Isso causa ruído? Eu gostava de dados que me comprovassem isso, que eu ainda não os tenho, não é? Essa é uma das curiosidades até perceber, de facto, sendo que depois temos que separar aqui várias coisas, que é o que é isto de resultados escolares? É o quê? Porque são os exames, que é aí que é possível depois quantificar esse resultado escolar. É a adaptação depois à escola, não é? Porque depois também há esta outra questão, porque quem não tem, ou quem passou uma infância longe de sistemas escolarizados, depois quando entra, geralmente tem um período muito mais longo de adaptação. É algo que também está discutido na literatura. Por isso depois temos que ver aqui benefícios cognitivos, não é? Se calhar pensamento crítico poderá então aí estarem, não é? Uma forma, se calhar, mais ampla de criatividade. Sim. Quando não... Porque há muitas questões que a Joana coloca aqui que basicamente atribui, no fundo, o seu ceticismo saudável, em que nada disto está consolidado. Aquela questão também não está totalmente consolidada. Estamos a falar em território novo, é por ser novo, ou porque efetivamente é pouco estudado? Pouco explorado e, sobretudo, com esta visão mais transdisciplinar, digamos assim, que é conseguir ligar então aquilo que são fenómenos entendidos não só por um determinado domínio científico, porque às vezes estas questões estavam muito fechadas nas ciências da educação e isto é necessário ampliar do ponto de vista então também das neurociências e da psicologia cognitiva. Aqui este é um ponto importante e eu peço ao Jorge que me ajude aqui, embora tentando não entrar em muitas questões técnicas, mas a Joana na determinada passagem sublinha a importância da psicologia da educação para fazer a ponte entre a psicologia cognitiva e a educação. Quer trazer-nos, Jorge, exemplos de benefícios desta ligação, esta ponte que aparentemente é uma ponte que tem sido, que é uma construção em si, não é? Que é algo que tem sido um esforço de aproximação, mas que não está consolidado. Pois, eu diria que o que é que pode trazer? Pode trazer o conhecimento de como é que a mente funciona. Portanto, tudo o que é psicologia é precisamente a compreensão da mente. E, portanto, a psicologia da educação, o que ela traz é precisamente para
a orla da educação, para o tópico da educação, traz os conhecimentos que temos sobre a mente. E uma das coisas que a Joana fala é as questões da aprendizagem. Há muito trabalho em aprendizagem, muito trabalho já, e estamos a falar de vários anos, hein? E não estamos a falar de neurociência necessariamente, estamos a falar de psicologia cognitiva, de psicologia, na verdade, onde há realmente muito trabalho em aprendizagem. E é aí que poderá faltar. É isto que isto pode trazer, a psicologia da educação pode trazer este tipo de conhecimentos para a atuação na educação, nas escolas, etc. E isso, eu só vejo como positivo. Agora, uma coisa importante, deixe-me comentar uma coisa que perguntou à Joana, ou que falou com a Joana, que era a questão de nós temos que ter um bocado de cuidado porque, potencialmente, mesmo a própria psicologia e a neurociência cognitiva são áreas científicas que são relativamente recentes. Se comparado com uma biologia, se comparado com uma física, com uma química. Okay? E, portanto, temos de ter um bocadinho de cuidado que, muitas vezes, os conceitos da psicologia, da neurociência, são conceitos que ainda não estão completamente claros. E, por vezes, é bom nós irmos à frente e tentarmos criar ligações, mas é preciso ter um bocadinho de cuidado que nós próprios cientistas, poderemos não ter a total noção de se este conceito que nós vamos aplicar à educação é ou não é um conceito claro. Portanto, e aí é complicado. É complicado, como estávamos a falar há bocado dos estilos de aprendizagem, por exemplo, o que a Joana diz é que não há dados claros. O que, como ela própria disse, não quer dizer que não seja verdade. E esse é um dos problemas, acho eu, da ciência psicológica, da psicologia da educação e da ciência psicológica, que isto é uma ciência relativamente jovem. E, portanto, ainda tem que crescer para consolidar. E penso que essa é uma das questões que temos que ter sempre em conta, não só na psicologia cognitiva, mas também na neurociência, é que não sei se nós estaremos já lá, não é? Para podermos, de repente, passar com toda a certeza para um conjunto de programas educacionais para ajudar, seja qual for a questão. É preciso ter cuidado com isto também. É preciso ter muito cuidado com onde é que nós estamos. Mas enquanto isso, há que dar aulas a estas crianças e jovens, certo. E muitas vezes sente-se a necessidade de seguir determinados caminhos, ou porque já foram conhecidos pelo professor, ou faz parte de alguma experiência. Por exemplo, a prática baseada na evidência, que tem sido uma das preocupações das ciências da educação, tem sido chave naquilo onde é que é a reforma das escolas. Quais são aqui os pontos, digamos, fortes e fracos desta abordagem, Jorge? Os pontos fortes, se estamos a falar sobre usar dados que estão testados, obviamente o ponto forte é que nós temos que usar técnicas, temos que usar conhecimento que esteja já fortalecido. E eu acho que há bastante ao nível... eu há bocado estava a falar das escolas de educação e das faculdades de psicologia em Portugal. Mas, por exemplo, eu tenho alguma experiência, estive fora de Portugal, e, por exemplo, a Escola de Educação da Universidade de Harvard tem trabalhos muito importantes até ao nível desta aprendizagem com menos instrução, como fala a Joana. Portanto, eu acho que temos o importante aqui de usarmos técnicas que são baseadas no conhecimento e baseadas na investigação é que elas estarão muito mais próximas daquilo que nos permitirá chegar a resultados Mas estão dependentes da aceleração do conhecimento científico, que depois pode servir de base a esta estratégia, não é? Estão, claro que sim. Mas a questão que pode acontecer também é ser um catalisador. Portanto, há bocado eu estava a falar muito da passagem da ciência básica para a educação. Mas esta necessidade, como você disse, nós temos um conjunto de alunos, temos bastantes alunos, eles têm que haver um ensino, e, portanto, isso pode ser um catalisador para a evolução, não só da área da psicologia, da educação e da neurociência, mas também da própria psicologia cognitiva. Portanto, é importante que também nos esforcem a trabalhar nestes tópicos. Portanto, esse aspecto acho importante também. Mente, cérebro e educação. Joana, há aqui algumas coisas que, afinal de contas, provavelmente já estão consolidadas. Há aqui vários tópicos que convido a Joana a ajudar-me a tentar sistematizar para as pessoas. Hoje sabemos, por exemplo, que a ansiedade influencia a aprendizagem, os estados depressivos influenciam a aprendizagem. Há também, por exemplo, a relação comum entre a cognição e a emoção. Tudo isto já sabemos de forma mais consolidada, ao contrário de outras questões que não estão tão sólidas do ponto de vista científico, é isto?
Sabemos que todos esses dados nos indicam de forma como interfere e que pode até ser variável de indivíduo em indivíduo, não é? Depois é aqui que depois temos que entrar sobre aquilo que é as variáveis individuais, porque podemos falar, ok, a ansiedade interfere, mas há uns que se calhar até um pouco de ansiedade ajuda-os a mobilizar-se para estudar, etc. Agora, o que penso que mais uma vez aqui por vezes falta, e aqui pensando também às vezes daquilo que tem sido até o trabalho que tenho feito com os professores, e às vezes eles não pensarem nos comentários que às vezes fazem nas aulas e como isso pode desencadear a ansiedade nos alunos. E então às vezes é este trabalho, não é? De ter percepção que, se sabemos que em termos do ambiente de sala de aula, o clima de sala de aula, a forma como isso se gera, os comentários que podem ser feitos, às vezes as pessoas nem sequer se apercebem disso, que é o curioso. E apercebem-se, por exemplo, daquelas técnicas segundo as quais a atenção nos primeiros minutos ou nos últimos são completamente diferentes do resto da aula? Também não. Aliás, uma das coisas que me tenho apercebido é que eu acho que os planos de aulas quase que estão concebidos para adultos. Porque, e não pensando naquilo que, ok, tenho um grupo de crianças com estas idades, sabendo que a atenção é um recurso limitado, sabendo que para eles me conseguirem acompanhar eu tenho que alternar aqui diferentes partes da aula, mudando se calhar, e isto, atenção, não é, que é uma grande confusão depois também que existe, que é, ok, então vamos abolir aulas positivas. Nunca se falou nisso deste ponto de vista, não é? Falou-se sim é que 90 minutos com o professor a falar, aí sim. É o chamado efeito da primazia, não é isso? Pois, é o... Lembramos-nos melhor do que ocorre primeiro e, em segundo lugar, o que ocorre por último. Sim. É isto? Sim. Isso em termos daquilo depois que é o mecanismo da memória funciona. Por isso, há sempre estes truques a fazer, não só considerando isto da atenção, que é bom pôr, há momentos de disposição, depois momentos de debate ou de algo mais prático, podemos voltar à exposição e, sobretudo, de fazer pontos entre os assuntos e as aulas. E se fizermos sempre esse buscar, não é? Pensarmos o que é que foi feito, estamos a fortalecer a memória. Ok, fizemos aquilo e agora vamos acrescentar isto. Todo esse acompanhar quase de relato, não é? Daquilo que se está a fazer vai ser importante não só para os alunos darem significado ao que é que estão a fazer e poder eles próprios construir esta narrativa, não é? É bom construir esta narrativa. Ok, eu disto estou a dar isto e depois vamos dar isto. Na aula passada falámos sobre isto e agora vamos acrescentar esta parte. Ou vamos outra vez voltar porque temos que treinar, porque temos que reforçar este conteúdo. Tudo isto é essencial. O treino sucessivo, que a questão também é uma questão que também às vezes é delicada, que é o treino e a memorização. Como é que a Joana interpreta estas ferramentas? Pronto, aqui o que nós temos percebido daquilo que tem sido até foi uma revisão que tem sido bastante discutida, que foi ver até quais seriam as melhores práticas para aprender. E o curioso é que nessa revisão, digo revisão sistemática, em que foram ver uma série de estudos, não é, nos últimos anos, e o curioso é que geralmente a ideia, não, pelo menos da parte de educação, é que aquelas técnicas como sublinhar, fazer esquemas, que eram muito úteis, na verdade aparecem no final da lista de todas essas práticas que foram revistas. No primeiro patamar está a prática de recuperação, que mais uma vez aqui é para trabalhar a memória, ou seja, estou a dar isto e eu vou testar-me com frequência para poder fazer essa recuperação de memória. E depois há algo também que aqui se debate, que é o estudo em bloco. Também não é a melhor estratégia, que deve ser repartido e deve ser intercalado. Mais uma vez, isso foi estudado, é isso? Isto foi estudado. Ok. Por isso, a questão depois é sempre muito confuso, não é? Quando trabalhamos até com professores, até pela forma como eles têm tudo organizado, até os próprios manuais, não é? Estão em bloco, não é? Estamos a dar aquele assunto e é aquele assunto. Por isso isto é quase que... Não quer dizer que ele não possa ser assim. O que se calhar temos que fazer é perceber que se do ponto de vista até mesmo de mecanismos de memória funciona melhor esta tal prática de intercalada e prática espaçada, então nós se calhar temos que utilizar esses materiais como recursos, mas sabê-los, não é? Fazer nesta ponderação de intercalar aqui determinados conteúdos, passá-los mais. Isto porque estamos sempre a pensar na ótica da memória a longo prazo, não é
estudar para um teste e depois apagar, não é? Se queremos aprender, nós temos que criar então este reforço. Aí é que alguém que acompanha um filho pode pensar que é uma máquina de memorização. Aliás, a Joana também fala nisso. É urgente parar de denegrir as escolas, retratando-as muitas vezes como fábricas de memorização inútil. Não é? Isto porque nos últimos anos tenho-me apercebido que chegou-se à conclusão que não vamos pôr as crianças a memorizar, temos é que apelar ao pensamento crítico. Mas do ponto de vista cognitivo, não existe pensamento crítico se não tiver uma base de memória. Por isso, nós precisamos de memória para aprender, nós precisamos sempre de atenção e de memória para aprender, não há volta a dar. Agora, claro que não temos que utilizar as mesmas técnicas que se utilizava aqui há uns anos, não é? Nós sabemos que, se calhar, a repetição é importante, mas também temos consequências numa repetição abusiva, não é? Ficamos frustrados, desmotiva-nos, etc. É possível trabalhar a memória de outras formas e é aqui que se tende a valorizar. A memória deve ser importante, deve ser utilizada, agora, claro que depois conjugada com todas estas questões. Tenho a certeza que Jorge Almeida tem aí várias notas sobre o que estamos aqui a dizer e sobretudo, também gostava de lhe perguntar em relação à preparação dos professores, dos futuros professores, no contexto da formação dos futuros professores, porque é que isto não está mais incluído, esta ideia de gestão, inclusivamente, do tempo de aula, tendo em conta aquilo que sabemos que tem a ver sobre os ciclos de atenção, por exemplo, de uma criança? Sim. Deixe-me começar por dizer que esta questão dos efeitos de recência e primazia são resultados que já têm décadas. Portanto, estes sim são resultados que eu diria já estão mais do que estabilizados. Não é? E realmente, se não são usados ainda, é de espantar, porque aí sim, estamos a falar de resultados assim como os resultados do número mágico, se assim quiser, que se ligam um bocadinho com esta questão de ser dos vários blocos. Portanto, há limites da capacidade que nós temos de aprendizagem. Nós somos melhores, há um limite, portanto será melhor realmente espartilhar isto em blocos. Portanto, esse tipo de dados, que eu não diria que são da neurociência, já agora, isso é da psicologia cognitiva, é importante que se diga isto, são coisas que deviam estar mais do que implementadas. Porquê é que isto não chegou aos professores? Eu acho que chegou a alguns, volto a dizer, acho que tem que ficar muito claro, os professores têm menos culpa no meio disto tudo. Não é? Agora, porque é que não chegou? Eu volto a dizer que está a montante. Está a montante porque se calhar também não chegou a quem estuda isto, não é? Pelo menos em Portugal. Porque se calhar interessa perceber como é que é estudado aqui em Portugal. Realmente pega-se nos conceitos, neste tipo de conceitos da psicologia básica, da ciência básica, para depois exportar para as escolas, neste caso particular? Eu diria muito claramente que não. Porque é que não chegou? Porque depois quem forma, para já, uma coisa que me parece que acontece em Portugal, e já agora eu não sou perito em educação, é importante, sou educador, mas não sou perito em educação, mas parece que em Portugal uma coisa que se passou também é que o treino de professores foi desaparecendo das faculdades de Psicologia e Ciência de Educação. O que se calhar devia ser pensado, não é? Até que ponto é que isto não devia voltar, até pode não devia haver uma relação maior com aquilo que é feito nas faculdades de Psicologia e Ciência de Educação. Esse é um ponto diferente, mas eu acho que é um ponto que vai ser importante. E depois eu acho que não chegou, lá está, porque há uma separação, há uma distância muito grande entre o que é feito num laboratório de memória, por exemplo, onde trabalhamos os aspectos de recência, os efeitos de primazia, os efeitos de recência, etc. E depois quem está ligado à formação de professores e quem está ligado às escolas. E esse é para mim o problema. Esse é para mim um dos problemas. É que há este hiato, este grande buraco que tem que ser preenchido. E que parte de nós também. Eu não estou a tirar da solução, atenção, ou do problema, aliás, mas acho que parte muito de nós. Portanto, o que me parece é que não chega aos professores porque quem tem este conhecimento também não está a fazê-lo chegar, ou não tem a hipótese de o fazer chegar a quem forma professores. Isso é um problema que deve ser muito pensado. E não é só nas faculdades, obviamente tem que ir muito mais acima, tem que ir aos ministérios, tem que ir inclusive às ordens profissionais, não estamos aqui a falar de ordens profissionais noutros contextos, mas a ordem profissional dos psicólogos devia começar a pensar sobre qual é o papel desta ciência mais básica, que leva aos conhecimentos como os efeitos de primazia, os efeitos de recência, os números mágicos, o número 7000, os aspectos atencionais, etc, etc. Porque é que isto
não é levado mais a sério. Porque é que esta investigação mais básica não é levada mais a sério pelas ordens profissionais, pelos ministérios, etc, etc. E esse é um problema complexo, sim. Na minha ótica, é um dos problemas maiores. João, já que está a levar-nos para questões a montante, há também um enquadramento social importante aqui a sublinhar. Nós vivemos numa sociedade onde há uma grande prevalência, por exemplo, de ansiedade. Quando chegarmos à educação, a pergunta que eu vou colocar a seguir à Joana em relação à educação e à sala de aula, à escola, isso é evidente também, mas esta prevalência de ansiedade, nós não podemos de repente cortar e excluir a escola deste universo onde nós estamos a viver. Eventualmente, se nos centrarmos apenas no presente imediato, podemos associar a fatores de disrupção da nossa vida, até a própria pandemia que poderá ter acelerado estes processos, mas se nós batalharmos socialmente para trabalhar contra a ansiedade, e eu sei que o Jorge também tem trabalho nesta matéria sobre as questões da perturbação da sociedade, poderemos depois ter melhores resultados no campo, na arena escolar? Pronto, eu diria, para já devo dizer que há uma coisa muito importante. Atenção, que a psicologia da educação e a intervenção do psicólogo na escola já trabalha este tipo de coisas. E até a esse nível, poderá não haver tantos psicólogos como deveria haver nas escolas, mas essa é uma área muito bem trabalhada em Portugal. E eu devo dizer, assim como já agora, o trabalho ao nível da ansiedade, ao nível mais da saúde mental, há bastante trabalho muito bom, que eu conheço por colegas meus que o fazem, mas espalhados em Portugal, que têm trabalho muito bom ao nível da saúde mental. Portanto, eu acho que nesse nível até há bastante, não só apoio, como trabalho muito bom, eu devo dizê-lo. Agora, sim, é evidente que potencialmente trabalhando, como estamos a dizer aqui, a montante estes problemas, só vai ajudar ao nível da educação. Agora, pode dizer, eu acho que já há trabalho a esse nível, ao nível da intervenção escolar, ao nível da saúde mental na escola. Eu acho que aí já há bastante trabalho muito importante, muito interessante, de colegas nossos, meus e da Joana, que se encontram nas escolas precisamente a trabalhar nestes aspectos, a fazer intervenções que são, atenção que é importante também, intervenções que são cientificamente validadas, porque isso também é muito importante. Essa é uma questão muito importante. Joana, em relação à ansiedade, eu estava aqui a ler uma passagem do livro onde fala sobre a ansiedade excessiva, dizendo que os professores também podem reconhecer os estados de ansiedade criados por determinadas situações de sala de aula, e fala mesmo em mecanismos para lidar com a ansiedade específica do conteúdo curricular, falando um pouquinho, por exemplo, da matemática, mas também a questão dos testes, que também tem sido muito debatida, a ideia de uma pressão em relação aos testes. O que é que pode ser feito nesta matéria, Joana? Sobretudo dar feedback mais frequente. Geralmente os alunos têm percepção que têm dificuldades, mas às vezes não sabem exatamente o que é que está ali a falhar, onde. E até mesmo no próprio teste, não é? Faz-se um teste, tem-se o resultado, mas não se trabalha esse teste de uma forma individual. Ou seja, mas também há um bloqueio no teste. Também há bloqueio de teste, mas pronto, isso depois são várias as situações que aqui pode acontecer. Um estudo, se calhar, de última hora, uma noite mal dormida, sei lá, depois há aqui várias coisas que depois pode acontecer e aí são medidas que têm que ser feitas, não é? Ajustando esses vários fatores. Mas uma das coisas que tem sido também, e a literatura também mostra isso, é que quando há, por parte do aluno, uma noção daquilo que então ainda não sabe e que precisa de reforçar, ou seja, quase que uma monitorização daquilo que está a aprender. Uma autoavaliação. Uma monitorização, ok, eu estou a aprender isto, mas eu ainda não consigo fazer isto. E se o professor me ajudar a dizer, olha, esta aqui tens que reforçar, esta parte, não é? E isto só é possível, precisamente, treinando, testando. E esse feedback, ou seja, que os testes não sirvam só para classificar e ter uma nota. Ou seja, que seja trabalhado do ponto de vista qualitativo. Mas sugere aqui algumas coisas. Saber a estrutura do teste reduz o stress. Claro. Sim. Portanto, no fundo, o professor indicar o que é que pretende testar neste teste. E há uma frase interessante aqui. Os grandes professores fazem os possíveis para reduzir a ansiedade dos seus alunos ao mínimo, porque sabem que não há benefícios para os estados de ansiedade relacionados com a aprendizagem. É que testes criam-nos sempre a ansiedade. Não há volta a dar e vamos ter sempre. Se queremos, não é? Ter bons resultados é um mecanismo de defesa natural.
Agora, vamos tentar que essa ansiedade não seja de bloquear, não é? Isso é que, por isso, o professor, ao utilizando aqui estas pequenas estratégias de dar feedback com maior frequência, de dar, então, nota, às vezes até fazer uma simulação de teste, não é? Isso ajuda depois a que haja um reconhecimento daquilo que é preciso fazer e retire-se essa carga emocional e se faça aquilo que é necessário, que é avaliar conteúdos. E não trabalho em casa também é interessante, porque a Joana sublinha a questão do sono, por exemplo, que é algo que pode ser eventualmente até monitorizado e acompanhado em família, digamos assim. Ou seja, a arena escolar, mais uma vez, expande-se para vários campos, não é? E o sono é de facto um tema delicado, porque por vezes há situações em que os alunos estão muito inquietos e irritadiços. As pessoas às vezes até pensam que pode ser então uma perturbação de hiperatividade, etc. e tal, e depois quando se vai ver então como é que é esta higiene do sono, percebe-se que está ali o problema. Por isso, o sono tem de facto de ser muito cuidado, porque essa é das necessidades básicas para aprender também. E já agora, o que é que sabemos de científico em relação às mudanças de horários escolares? Também em Portugal, de vez em quando, há este debate. Este é um debate difícil porque é, mais uma vez, aqui a literatura ou aquilo que são estudos científicos a dar indicações de mudanças estruturais em termos da sociedade, que é, sobretudo no período da adolescência, está documentado que há aqui um desfazamento do ciclo circadiano, ou seja, os adolescentes tendencialmente vão ter sono mais tarde e de manhã demoram mais tempo a acordar. Sendo que as aulas para os adolescentes começarem sempre, então às 8 da manhã, aquela primeira hora, para alguns professores vai ser ótima, porque eles estão muito sossegadinhos, sobretudo se for uma aula expositiva. Sim. Mas se quiserem dinâmica, eles vão estar pouco participativos, porque de facto então não vão conseguir. E têm sido feitos vários estudos, mesmo ao nível até de algum... sobretudo a força tem vindo até de estudos americanos. Eles até, acho que é na Califórnia, que fizeram mesmo essa mudança do horário escolar, puseram as aulas a começar um pouco mais tarde no período nos jovens, não é? No período da adolescência, e verificaram que havia benefícios cognitivos. Estavam mais atentos, tinham melhores desempenhos escolares, etc. E isto tem sido um debate que temos que ter em conta agora. Por curiosidade, vou-lhe dizer que uma vez estive numa reunião com diretores de agrupamentos de escola, falei-lhe destes trabalhos, e um dos diretores disse, pois isto é tudo muito bonito, mas nós podíamos começar mais tarde, mas isso não queria dizer que não íamos conseguir impedir que os jovens não aparecessem na mesma às 7 da manhã, porque os pais vêm trazê-los e eles ficam aí. Por isso, até que ponto é que depois isto pode ser de facto aplicado? E é aqui estas as preocupações depois também. Por fim, Jorge, sim, uma pergunta. Nós temos falado muito de educação, porque este é o tema do livro que estamos aqui a falar com a Joana Rato, mas nesta aplicação das neurociências a outras áreas, sugere duas ou três áreas também que para si são prementes desenvolver com um conhecimento científico aprofundado e rigoroso? Bem, se pegarmos na neurociência de forma mais geral, incluindo a psicologia cognitiva e etc., eu acho que sim. Olha, uma delas, e prende-se com os mitos, não com os neuromitos, mas com mitos, é a questão das fake news, das notícias falsas, das questões políticas, da ciência política. Portanto, uma das áreas que eu acho que pode ser muito interessante é a neurociência ligada à ciência política, à compreensão destes fenómenos, dos fenómenos dos extremismos, dos populismos, das notícias falsas. E, sem dúvida alguma, e porquê? E porquê que é uma área importante? Bem, é uma área importante socialmente, obviamente, mas é uma área importante também porque há conhecimento já ao nível de heurísticas de pensamento, como é que nós pensamos, como é que nós tomamos decisões, como é que nós, muitas vezes, não somos racionais, temos uma racionalidade que está depois dependente também dos tipos de processos que nós temos. E, portanto, essa é uma área que eu acho que é essencial, até porque, socialmente, é uma área muito importante para o desenvolvimento de uma democracia sã e saudável, que eu espero que continue em Portugal. Portanto, é uma área, sem dúvida alguma, que eu acho que é importante. Haverá outras, eu diria que, por exemplo, entramos cada vez mais com a neurociência nos aspectos da saúde mental. Especialmente em Portugal isso é muito pouco feito. Portanto, realmente há muito trabalho em saúde mental, muito bom trabalho em saúde mental, mas muito raramente tem em conta dados da neurociência. É outra área que eu acho que podia ser interessante para nós debatermos. São duas áreas centrais, penso eu,
que seriam importantes. E a última, onde também já há trabalho, é ao nível da economia. Mais uma vez porque se liga a esta questão da tomada de decisão. Portanto, a neuroeconomia. Como é que nós conseguimos perceber as tomadas de decisão das pessoas ao nível de escolhas até económicas e financeiras. Como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos trabalhar estas questões? Porque há campos onde nós já temos conhecimento e podem ser depois, este conhecimento pode ser depois usado para criarmos mais conhecimento sobre estes tópicos específicos. Essas 3 áreas seriam áreas que eu acho que são importantes. Muito obrigado, Jorge Almeida. Muito obrigado, Joana Rato, que, aliás, sublinho que tem na conclusão, muito sinteticamente, alguns dos conselhos que aqui deixou e são relevantes para os caminhos futuros relacionados com esta matéria. Falámos de mente, cérebro e educação, mais um ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a fundação que é parceira da Renascença neste Da Capa à Contracapa, programa semanal. Pode ouvir na versão integral em podcast, nas plataformas digitais e nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O programa tem genérico original do pianista Mário Laginha, está a ouvir em fundo, enquanto lhe digo que este programa foi feito esta semana por Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana, outra conversa sobre outro tema da atualidade.